Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, você que está acompanhando o nosso culto online. Nós estamos falando aqui da Igreja Adete Colônia Agrícola Samambaia. E hoje, nós estamos com um convidado especial, nossa irmã querida, Maria Alice, psicóloga. Amém? E nós vamos falar sobre alguns assuntos interessantes, tá bom? Como está no flyer aí, depressão, ansiedade e estresse, né? Um assunto pertinente à nossa época, no nosso momento, o tempo que nós estamos vivendo. Mas antes de nós entrarmos em alguns assuntos, eu só queria que a gente vai orar por alguns irmãos, né? Nós vamos orar antes, nós vamos orar por alguns irmãos que pediram oração, né? Que estão enfermos, doentes, e depois a gente vai ouvir um pouco, né, da história da Maria Alice, né? Quem é a Maria Alice, ela vai se apresentar para vocês, tá bom? E eu estou muito esperançoso com tudo que Deus vai fazer e na vida de cada um de nós, amém? Principalmente na minha, irmão, vou aprender aqui com esta mulher, amém? Glória a Deus. Então, feche seus olhos aí, nós vamos orar. Você junta a sua família, junta, né, os seus filhos aí, né, os seus parentes na sua sala, do mesmo jeito que você está aí sentado, nós vamos orar. Pai, neste momento nós oramos, ó Deus querido, para iniciar este culto online, Pai amado, né, diante da Tua presença. Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Deus abençoa, Senhor, a Maria Alice, que está conosco aqui, abençoa cada um da equipe, Senhor, da produção que está nos bastidores, ó Pai, o Senhor derrame graça na vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa as nossas famílias, ó Pai. E neste momento eu quero orar e interceder, Senhor, por alguns irmãos que pediram, Senhor, oração. Eu oro, Senhor, meu Deus amado, pelo irmão Jameson, que é filho da nossa irmã Vânia, que o Senhor venha visitá-lo, Senhor, protegê-lo, guardá-lo, livrá-lo de todo mal, Senhor. Eu oro também, Senhor, meu Deus amado, pelo patrocínio, pela Marlene, Pai amado, que são pessoas que estão abençoando esta obra com todo o coração, com toda a humildade, muito amor. E isso, meu Deus amado, eu peço a Ti, que o Senhor venha estar com eles, protegendo, livrando, prosperando a vida dos Teus servos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, hoje, na verdade, nessa semana, né, hoje está fazendo aniversário a minha concunhada, Juliana, que está lá em Minas, e eu queria dar meus parabéns a ela, que Deus venha abençoar a sua vida, Juliana, toda a sua família, que Deus venha ser muito presente na sua vida, tá bom? Esse é o meu desejo, com muito amor, com muito carinho. E também, nessa semana, fez aniversário o Vitor e o Theo, né? Um é o filho do presbítero Edilson, daqui, e o outro é neto do presbítero Edilson. Amém, queridos? Também quero orar agora, na verdade vou pedir agora para a Maria Alice orar, para um amigo meu que pediu oração, na verdade nós servimos junto, Soldado Reis, ele está lá no quartel ainda, eu servi 7 anos, depois saí, mas ele pediu uma oração e a gente vai orar por ele, tá bom? E depois a gente vai ouvir a Maria Alice. Glória a Deus. Pode orar por nós? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor, o nosso Deus, e apresentamos a vida, Senhor, do Reis diante do Senhor. O Senhor conhece ele bem de perto, sabe da necessidade, sabe do que ele precisa por agora. Que o Senhor possa estar com ele, cuidando, zelando e enviando o socorro da parte do Senhor, Pai. Assim nós entregamos ele nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, sem mais delongas, vou partir para deixar a Maria Alice se apresentar para vocês, tá bom? E depois a gente vai já entrar no assunto sobre ansiedade. Boa noite a todos. Acho que todos me conhecem, né? Eu sou Maria Alice, sou psicóloga há um tempinho, trabalho na área clínica, né? A temática que a gente vai conversar aqui hoje está muito presente no nosso dia a dia, lá no consultório, e nós estamos aqui para saber o que
que vocês querem saber a respeito, né? É verdade. Estamos aqui para compartilhar, informar, que é muito importante, né? Isso, ela falou muito bem, né, irmãos? A Maria Alice, na verdade, eu cheguei aqui há poucos meses, né? Vamos fazer agora, fazer 4 meses, 3 meses, 4 meses aqui, mas ela tem se mostrado uma pessoa de Deus, uma pessoa muito amorosa, sempre disponível, atendendo às necessidades da obra, e como tem crescido, né, os nossos conhecidos, né, com alguma dessas doenças, né, tanto depressão como ansiedade, e podemos dizer assim, estresse, né, muitas pessoas estressadas mesmo, e devido a essa quarentena, né, tem aumentado drasticamente, né, grandes conflitos dentro da casa. E é por isso que Deus colocou algo no nosso coração de começar esse bate-papo para informar, né, para ser algo pedagógico mesmo, para você, para mim, para todos nós que estamos aqui, né, Maria Alice? Ótimo. E isso vai ser muito bacana, né? Vamos aprender. E você que está aí assistindo, se você tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, pode digitar aí, tá bom? No YouTube, pode digitar, que no final a gente vai responder as suas perguntas, tá bom? A gente não, Maria Alice, eu estou aqui só intercedendo. Amém? Então, Maria Alice vai responder as suas perguntas e vai ser muito bacana, tá bom? Então, vamos lá, uma primeira pergunta. Quero conversar aqui já, vamos começar pela primeira pergunta, sobre ansiedade, né? Então, nas suas palavras, o que é ansiedade? Ansiedade, a gente pode dizer que a ansiedade em si não é uma doença, né? Estou descobrindo, vai. Né? A ansiedade, eu gosto de comparar com o medo. O medo é uma doença para você. O medo, ele nos protege, certo? Ele nos protege de alguns perigos. A gente tem noção do perigo através do nosso medo, né? Então, se eu fizer isso, eu posso ter um dano, né? Então, por medo eu não faço. Então, o medo nos protege. Mas se o medo for exagerado, ele já é patológico, né? A ansiedade, ela é da mesma forma. Se eu tenho todos nós temos ansiedade, e é saudável, porque é ela que me movimenta, é ela que me prepara para ir, para fazer as coisas, né? Expectativa. Mas o que vai nortear se isso é doença ou não é a intensidade, assim como o medo, né? Todos os sintomas, o que acontece? Quando eu estou me preparando para enfrentar um momento difícil, aí eu libero muito adrenalina e eu vou ter coragem, sabe, de enfrentar aquela situação. A gente chama de, surgiu o problema, aí a gente vai saber o que fazer. Fuga, a gente vai fugir ou vai enfrentar, né? Então, é com essa adrenalina que eu vou enfrentar essa situação. E quando essa situação se resolve, eu me acalmo, né? E na ansiedade, quando ela vira patológico, é quando eu não volto ao meu estado normal. Eu estou sempre na expectativa, sempre com a adrenalina em alta, para enfrentar a expectativa de que vai acontecer alguma coisa ruim, que eu preciso enfrentar, situação de perigo, e aí eu não volto ao meu estado normal de relaxar. Aí, então, fica sempre preocupado. Sempre preocupado com o que pode vir a acontecer. Né? É como, quando eu era criança, a gente ia para o passeio, né? E aí a gente ficava com ansiedade de chegar logo, e eu não conseguia dormir. Passava a madrugada em claro, esperando o horário, né, para poder ir para o passeio. Então eu não dormia. Realmente eu e meus irmãos, nós não dormíamos por causa dessa ansiedade, essa coisa que ficava a adrenalina muito alta, quero chegar, que aí chega logo, não passa logo. E aí quando chegava, passava. Isso é normal. Isso aí é normal, né? Ou se continuasse, aí era normal, porque ia tirar o seu sono, ia atrapalhar a sua alimentação, você poderia ficar com taquicardia, você poderia ficar muito preocupado, né, muito agitado. E aí sim, aí a gente não consegue viver assim.
Entendi. Ah, que bacana. Tá vendo aí, pessoal? Todo mundo, eu mesmo pensava que ansiedade em si já era doença, né? E agora já tem eu já clareia na minha mente, né, uma coisa a mais, né? Então isso é bacana demais. Vamos lá para outra pergunta, então, Maria Alice. A ansiedade está sempre associada ao mal-estar, falta de ar e temor pela morte? Isso pode estar presente no quadro da ansiedade, né? Na maioria das vezes, sim. Repete aí os sintomas que você... Mal-estar, né? Uhum. Falta de ar. Falta de ar, muito presente. Né? Que, inclusive, muitas pessoas nessa época estão sentindo muita falta de ar e estão pensando que estão com Covid. Mas, na verdade, é um sintoma de uma ansiedade das pessoas, né? Uhum. E temor pela morte, né? Às vezes as pessoas têm muito medo da morte. Sim. Né? Então, isso está presente e muito mais, né? Muito outros sintomas também, né? Que é insônia, transtornos alimentares, né? Que às vezes a pessoa come para mais, né? Ou come demais ou come de menos, os dois, né? Exatamente, é o transtorno na alimentação, ou para mais ou para menos. Né? Entendi. Então, bacana, né? Então, eu creio que não tem muita, né, realmente, ansiedade já ficou bem claro, né? Para mim, ficou bem claro demais. E se você tiver alguma dúvida sobre esse transtorno, né? Transtorno da ansiedade, sobre a ansiedade, né? Mas se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí, que depois a Maria Alice vai responder, tá bom? E a gente vai falar agora um pouco também sobre estresse. Né? Estresse que acontece bem fluente nas nossas vidas, né? Estresse no trabalho, estresse na faculdade, o próprio estresse na igreja, é natural. Né? Nós somos uma geração, ao meu ver, muito estressado. Né? A gente toda hora explode, não sei se isso tem, né, a ver, mas o que você pode me dizer sobre estresse? Qual a definição, assim, mais breve, né? O estresse em si, a palavra, né, significa o estresse tensão, pressão, né, pressão, e é muito comum a gente vivenciar isso. Não é uma doença, né? O estresse não é uma doença. Ele pode gerar uma doença. Né? Se eu fico muito tempo passando por uma situação de estresse e não cuido dessa situação, isso pode desencadear ansiedade, depressão, né? Então, ela não é uma doença em si, mas... ela é a porta. É uma porta que te empurra para uma depressão, para uma ansiedade. Né? Como a própria ansiedade também é uma porta para a depressão. Né? Também. Está muito associado, né? Quase interligado. A maioria das pessoas que têm depressão também sofre da ansiedade. Isso. Né? Agora, e vice-versa. Agora, quando você falou sobre estresse, eu lembrei que a gente não falou sobre o tratamento da ansiedade. Né? A gente faltou essa pergunta, né? O que devo fazer, né? Até para saber se eu estou realmente com essa ansiedade. Agora vamos ver o estresse, daqui a pouco a gente já fala mais um pouco, né? Só para a gente voltar, porque acabei esquecendo disso, né? Mas, por exemplo, se eu tenho alguns sintomas, igual a gente citou alguns sintomas aqui, o que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer? Procurar logo o médico, ou se eu vou logo no psicólogo, né? Qual a primeira parte, assim, o primeiro passo? Eu gosto muito de tentar com o psicólogo primeiro, antes da medicação, né? Na verdade, quando se tem o autoconhecimento, que já identifica que está num processo de transtorno de ansiedade, tem muitas coisas para a gente fazer, né? Que ajuda bastante. Estou com insônia, estou com a respiração, né, ruim, estou com sensação de morte. Então, você identifica isso e aí tem vários cuidados que você já pode antecipar, né? Atividade física, né? Meditação, né? Todos esses cuidados que a gente pode ter, um sono bom, né? Procurar dormir bem. Se você faz atividade, você já consegue dormir melhor, atividade física, né? Se você já dorme melhor, já diminui
os sintomas da ansiedade. E Né? até do estresse, né? E do Quando estresse. a pessoa dorme bem, Isso. ele acorda menos estressado, né? Socializar, né? Que não é o caso de agora, né? Agora, Né? você falou uma coisa interessante, né? Porque às vezes as pessoas querem se automedicar, né? Por exemplo, na ansiedade, a pessoa já quer comprar eu não estou conseguindo dormir, já quer comprar um remédio para dormir e sem passar pelo médico, e aí onde que mora o perigo, né? Isso. Né? Então, fazendo essas coisas, ainda não está bem, procura um psicólogo, né? Porque aí ele vai olhar para as suas questões, vai dar um suporte, né? E aí, se o psicólogo perceber que precisa de medicação, ele vai avaliar junto com o paciente. Aí a gente encaminha para o psiquiatra, né? E aí entra a palavra psiquiatra, né? Que é um médico, E é o médico. que é um médico especialista nessas situações, e é onde as pessoas têm muito preconceito. Eu não vou no psiquiatra porque eu não sou louco. Acho que a grande questão das pessoas, né? E vou ressaltar aqui, é muito interessante, por exemplo, quando você quebra um braço, quando você tem algum problema de coração, né, quer no físico mesmo, você procura um especialista, né? Agora a doença, né, na alma, né, por que a gente não pode procurar o especialista, o psicólogo, o psiquiatra, né? Infelizmente o preconceito na nossa geração acaba deixando os números alarmantes, porque as pessoas têm preconceito e não vão se tratar. Sim, né? As pessoas têm esse preconceito com o psiquiatra. Ainda tem. Até com o psicólogo tem também, né? Com o psicólogo e mais ainda com o psiquiatra, né? Agora, por que eu cuido do pescoço para baixo e não posso cuidar daqui? Do meu cérebro, das minhas emoções, né? Muito importante. Muito importante. Quem governa todo o corpo é aqui. Isso. Então, eu preciso cuidar muito mais do meu cérebro, das minhas emoções, dos meus pensamentos, né? Eu preciso conhecer muito bem isso, administrar e cuidar, e zelar. Porque daí vem todo o meu corpo. Daí que vem as doenças psicossomáticas. Começam aqui e depois se manifestam no corpo, né? E se você tardar, né, a procurar um especialista, acaba agravando a situação, né? Em vez de você procurar logo no início, né, para resolver a situação, a gente acaba atrasando isso, né, e complicando mais a situação da pessoa, né? Então fica já uma mensagem aqui, né, até para mim também, para todos nós, né? Se você tem alguns sintomas, a qual nós estamos falando aqui, ansiedade e até do estresse, né, não é vergonha, não, você na verdade não está fazendo nada errado, você não é um louco, nada disso, né? Você está procurando algo para resolver a sua vida, né? É uma coisa saudável e necessário para as nossas vidas, né? Como ela falou, como a Maria falou, se não cuidar aqui, acaba afetando todo o nosso físico, nosso corpo. Então não prolongue isso, né? Procure uma pessoa, né, um consultório realmente, e vá, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só quero ressaltar que, olhando as estatísticas, a Organização Mundial da Saúde, eu dei uma lida, e eles informaram que o Brasil está na lista do primeiro país do mundo, né, com o maior número de pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade, né? Ele coloca que 9,3% da população. Eu acho que até mais, né? Mas enfim. Os números mentem. Né? Mas o Brasil está nos primeiros do mundo que mais sofrem com a ansiedade. E aí já gera uma pergunta, né? Gera uma pergunta, por quê? Será por quê? Eu sei que talvez tem várias respostas, né? Vários fatores, né? Talvez o grande problema nosso é realmente, sei lá, a preocupação do futuro e por causa de emprego, não sei, nós estamos num país desenvolvido, em desenvolvimento, né? E acaba fazendo isso, trazendo isso. O nosso povo, o que tem o nosso povo, Maria Alice? Pois é. O que tem o brasileiro? Cada um tem uma história, apesar de serem todos brasileiros, cada um tem uma história. Bacana, né?
Então, e eu ressalto ainda o autoconhecimento, que é muito importante. Você se conhecer, né? Você se perceber. Né? Eu estou sentindo isso. Né? O que é isso? Né? Então, o que isso está me dizendo? Quando você tem uma dor de cabeça, você sabe o que é que essa dor de cabeça está te dizendo. Ou você comeu para mais, você consegue identificar, não consegue? Tenho certeza. Ou você dormiu mal. Ai, minha cabeça está doendo, estou cansada. É uma dor de cabeça de cansaço, de estresse, né? Então, a gente consegue identificar uma dor, né, uma dor de cabeça. Então, se eu estou sentindo outras questões de ordem emocional, então a gente precisa nomear isso. Eu estou sentindo isso, né? E não ficar escondendo, né? Falar, eu estou sentindo tal coisa. Ah, então eu sei o que é isso. Isso é da ansiedade, ou isso é um estresse, né? Isso é muito importante. Você saber, é aí que você mora. Você precisa conhecer, precisa conhecer a sua casa, né? É aí que você mora, no seu corpo. Então saber quando vem uma dor, quando vem, estou com falta de ar. Não é Covid, né? Estou com um nível de ansiedade a mais, né? Então, isso é importante. O que eu vou fazer? Hoje à tarde, então, vou fazer uma caminhada, né? Isso é importante. Bem lembrado, né? Autoconhecimento. Show de bola, né? Então, a gente falou da ansiedade, agora sim a gente falou sobre como tratar, né? A criança... Você tem ansiedade? É isso, é uma boa pergunta, né? A criança, né? Eu acho que a criança pode ter isso, com certeza, a gente vê muito isso, né? Mas o que você pode acrescentar sobre a criança e a ansiedade? Então, o que eu percebo é que os pais andam bem desapercebidos, né, em relação a esse tipo de adoecimento, que ele é gigantesco no meio infantil, né? A OMS também, ela traz o relato de que de 3 a 7% das nossas crianças, de 0 a 14 anos, né, sofrem também de ansiedade, né? Então, é um número muito grande. E por ser criança, às vezes não tem um sentimento valorizado pelos pais, ou reconhecido pelos pais, né? Os pais também hoje não têm muito tempo. Então, às vezes, terceirizam, né, os cuidados que deveriam ser, né? Então, e não pode negligenciar isso, né? Tem índice grande também de suicídio, né, meio infantil, adolescente, né? Então, ele está presente também nas nossas crianças, né? Ansiedade, depressão. E a Marelice falou uma coisa interessante, que às vezes os nossos filhos chegam até nós contando até alguns sintomas até preocupantes, só que a gente acaba falando, isso é frescura, isso não, vai ali, você não está querendo fazer, né, não está com alguma coisa, a gente fala, não, é frescura, você não quer fazer nada não, você quer ficar, né, é como se fosse, você quer ficar só parado, né, quer descansar. Na verdade, ela está falando alguma coisa que está precisando com ela e nós acaba negligenciando isso, né? Isso é interessante, né? Inclusive, eu coloquei no Instagram, acho que foi ontem, se eu não me engano, uma imagem muito interessante que mostra assim, o pai com o celular de um lado, virado da cama para lá, e a mãe para o outro lado, e o menino, né, com toda sorte lá de iPad, de telefone, tudo vai, né, não prestando atenção na criança, você falou isso. Às vezes a gente acaba terceirizando o serviço e não atendendo, né, a necessidade dos nossos filhos. Então fica um alerta para nós que somos pais, né? Cuidado com os seus filhos, com os nossos filhos, né? Fica atento aos sinais que eles dão para a gente, não é verdade, Marialice? Né? Então, mais alguma coisa quer acrescentar? Acho que é isso. Basicamente, Finish. Finish. Bacana. Então a gente falou sobre a ansiedade, o estresse, a Marialice já deu uma breve, né, uma passada sobre o estresse, né? Falou sobre o estresse é doença? A gente falou que não, né? Não, o estresse não é doença, né? Ele pode conduzir para um adoecimento, né? Se a pessoa passa por muito tempo em ambientes assim estressores, né?
E aí ela não se cuida, não procura resolver aquele problema e fica exposta por muito tempo. Isso pode conduzir para uma ansiedade, para uma depressão. Então ela é uma porta, como a gente estava É falando. uma porta, não é a doença em si. Verdade, né? Bacana. Então, vamos agora para o tema mais falado, né? Realmente de nossa geração, né? É muito preocupante esse tema, que é a depressão, né? Que, inclusive, é a causa de muitos, mas eu não sei nem os números direito, mas são muitos suicídios que acontecem, né? Realmente a causa maior é a depressão, né? Então, vamos começar. O que é depressão, Maria Alice? A depressão é uma doença, né? Tem o diagnóstico, né? É uma doença, realmente. Não é como o estresse, né? Os principais sintomas da depressão é uma fadiga e um cansaço que não tem justificativa, né? Se eu trabalhei muito e estou cansada, com muita fadiga, tem justificativa, está tudo certo, né? Então, eu vou descansar e eu volto ao normal. Mas, no caso da depressão, os principais sintomas são esses, né? Uma fadiga, cansaço, uma perda pelo prazer de coisas que antes era muito prazerosa e já não tem mais prazer, né? E isso tem tempo, por exemplo, eu estou tendo esses sintomas somente 3 dias. Não é depressão. Não é depressão. Então, se chegar a 2 semanas, aí já é preocupante, já pode procurar o especialista. Se você tem mais, pelo menos 3 a 5 desses sintomas, né, que são vários sintomas, a gente pode listar, mas se tiver presente 3 a 5, por mais de 2 semanas, aí já tem que procurar já tem que procurar, porque a depressão já está instalada, né? E aí, consultar, né? Procurar realmente um psicólogo e possivelmente encaminhado para um... se for o caso, né? Se for avaliado a necessidade, né? Bacana. O choro fácil, né? Muito presente, a pessoa chora muito facilmente, é isso. Distúrbio também no sono, ou para mais, ou para menos. Às vezes, é muito comum na depressão a pessoa ficar no quarto, né? Fica muito tempo isolada, cortina fechada, não quer sair, né? Distúrbio na alimentação também, né? Ela tem também dificuldades cognitivas, né? O aprendizado fica lento, né? Até na dificuldade motora também, movimentos lentos, né? Aquelas atividades mais simples que ela conseguiria fazer, ela já não consegue mais. É difícil ou não consegue. Né? Isso. É uma grande luta, né? Então, bacana. Então, a gente já viu o que é depressão e os seus sintomas, né? E agora vamos para outra pergunta aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, pulou. Isso. E qual a diferença entre depressão e a tristeza normal? Bom, basicamente, a tristeza, ela vem, a gente pode ficar triste, né? Fim de um relacionamento, né? Perdas, um desemprego, a pessoa fica triste, né? Fica triste, mas daí a pouco ela já melhora, né? Tem a ver com o tempo. Com o tempo. Agora, na depressão, isso é continuado, é constante. Certo, constante. Ela não tem um momento ali de alegria, né? Tem prazer em nada. Não tem prazer em nada. Perde a vontade de tudo, né? E a tristeza é normal, igual a gente falou do medo, a tristeza é normal. É normal, né? Vem, passa, mas quando prolonga, aí... É isso. Entendi. Aí tem que acender a luzinha amarela, né? E você acredita que o termo depressão está banalizado na nossa época, na nossa geração, né? Aquele velho jargão, né? Não é depressão nada não, você quer ficar só descansando. Isso infelizmente, perdão pela palavra, mas chama até as pessoas às vezes de vagabundo, né? Porque a pessoa não tem vontade de fazer nada e aí a pessoa fica como se fosse tirando, né, fazendo gracinha realmente com a pessoa e acaba aprofundando mais o problema. Sim.
Está banalizado em dois sentidos, né? Tanto de não valorizar ou não dar ênfase, né? Ou então coloca essa palavra depressão no seu dia a dia, né? Hoje eu estou deprê, né? Bem como você vê isso, hoje eu estou, né, depressivo, né? Então, tudo é depressão, né? Também tudo não é depressão, né? E tem também o contrário, que a pessoa já está depressiva e não é reconhecida, né? Os extremos, né? Os dois extremos. Então, os extremos são perigosos, né? Eu estava lendo um livro, né? E aí ele vai falar um pouco do significado de depressão, que é como se fosse abaixo, né? Um nível abaixo, né? E aí, igual o senhor falou, hoje eu estou deprê, como se fosse assim, eu estou para baixo hoje, né? Então, geralmente se tornou normal no meio da gente, né? E, na verdade, não é depressão, é somente não está bem naquele dia. E é normal não estar bem naquele dia, né? Porque a gente fica triste, a gente chora, a gente, né, fica frustrado com as coisas, é normal, mas depois a gente alinha de novo. Certo. Quais os tratamentos mais indicados para a depressão, Maria Luísa? Então, na depressão, o primeiro lugar, o suporte, né? O suporte familiar é muito importante, né? É o que a gente tem dentro de casa, né? A família compreender, né? Esse suporte familiar é muito importante. Em segundo lugar, o profissional da área, que é o psicólogo, né? Que está ali para trabalhar a causa. O psicólogo trabalha a causa da depressão. Em terceiro lugar, tem o médico, o psiquiatra, que aí entra com um tratamento medicamentoso, que aí vai fazer o quê? Vai cuidar dos sintomas, né? Por que eu não recomendo ir diretamente ao psiquiatra? Porque iniciar com a medicação, ele vai encobrir os sintomas da depressão e não vai tratar a causa. Normalmente as pessoas fazem isso. Isso é muito importante, ó. Né? Repete, dá uma ênfase nessa situação aí. Né? Que bacana. Quando se começa o tratamento medicamentoso primeiro, ali dá uma tapeada nos sintomas, melhora os sintomas. É muito importante isso, né? Mas aí a causa fica encoberta, né? Então, por isso que quando vai ao psicólogo, ele tem esse acompanhamento, né? E aí é tratada a causa. A primeira ação, psicólogo, caso fique por ali, glória a Deus. Né? Se não, psiquiatra. Psiquiatra, com a medicação. Isso é bacana, é muito importante, né? Sim. E interessante, quando chega no psiquiatra, né, tem o medicamento correto e a dose correta, porque Muito o medicamento são drogas, né? E se aplicado de maneira errada, mais ou menos, né, não vai surtir o efeito e vai piorar, correto? Muito importante a sua colocação. Não automedique, viu? Mais uma vez. Viu, galera? Tá com problema, né? Procure o especialista, né? Procure o especialista, porque a medicação, ela tem a dosagem, né? Tem a medicação correta, o horário correto, né? Então precisa do suporte do profissional, que é o médico psiquiatra. Bacana, isso é importantíssimo. Nossa geração é uma geração assim, sente dor de cabeça, já vai lá. Claro que é bem simples o exemplo, mas a gente não tem o hábito de ir no médico, né? A gente já vai logo, não, vou no farmacêutico que ele sabe o remédio certinho e eu vou lá e já compro e acabou, já está resolvido. E na verdade não sabe o perigo que está, né, se encontrando, né? Bacana, né? Então, quais tratamentos que a gente já viu? Só pode ressaltar alguma coisa, se não quiser. Quero dar um exemplo. Tem uma pessoa que ela começou a sentir, né, esses sintomas da ansiedade, da depressão, e ela foi na farmácia e comprou a medicação mais forte que tem e começou a tomar. E já tem anos que ela toma a medicação mais forte. Essa medicação já não faz mais efeito para ela, né? Então, assim, aí agora, depois de, 10 anos que ela está nesse quadro, aí ela foi ao psiquiatra. Mas não está tendo muito o que fazer. Ela pulou a etapa, né? Então, assim, agora ela tem que recomeçar e é todo um processo de adaptação com essa medicação,
começar com uma mais leve. Então, assim, gera muito sofrimento, né? Então, realmente é grave. Na verdade, a gente hoje, quem não conhece alguém que tem depressão? Acho que é quase tá impossível, né? Hoje em dia a gente não conhecer ninguém, né, que não tenha depressão. Infelizmente, né? Isso não é um argumento alegre, né? Mas vale a pena ressaltar a importância que você falou do primeiro passo, né, que é realmente o apoio familiar. O apoio, né, de realmente dedicar amor. Mexe com toda a estrutura familiar, isso é fato, né? Mexe com todo mundo, né? Tem aquele que está com depressão e aqueles que não estão, porque a família também entra junto, né? E às vezes adoece, né? E adoece também, né? Pelo impacto, pela pressão, né? Realmente, até por causa da profunda tristeza, e a pessoa tenta suicídio, né? Infelizmente, né? Eu passei por algumas experiências onde eu trabalho, né? E as pessoas realmente elas querem procurar algo para se matar, infelizmente. A dor é tão grande, penso eu, né? Que ela pensa que a morte é a solução. Na verdade, ela não quer morrer, né? A pessoa que tenta o suicídio, ela quer se livrar da dor, né? Ela quer se livrar da dor, ela não quer morrer, né? Que legal, hein? Isso é importante, né? Então eu gosto de um versículo muito bacana da Bíblia que fala quando o apóstolo Paulo e Silas estavam na prisão, né? Deus sacode aquela prisão, as portas se abrem, né? Cai e os guardas acabam desmaiando, dormindo, e de repente ele olha e não vê ninguém dos prisioneiros, e ali ele tenta tirar a sua própria vida, né? Porque ele houve uma falha, né? Houve uma negligência da parte dele, né? Então uma culpa, né? Uma pressão sobre a vida dele ali, né? E aí ele tentou se matar, mas aí Paulo chega e fala: não faça isso porque nós estamos aqui. Eu gosto muito dessa expressão, de quando Paulo falou assim: não faça isso porque nós estamos aqui. Nossa. Mostra muito apoio nosso para aqueles que estão assim, né? Eu gosto muito quando eu converso com algumas pessoas, as pessoas mandam mensagem para mim. Inclusive, uns anos atrás, uma pessoa falou assim: pastor, eu estou com uma amiga em depressão, ela quer se matar, o que eu faço? Né? E eu comecei a falar com ele e ele falava com ela. E eu falei para ele justamente essa frase. Eu falei assim: mostra para ela que você está com ela, que ela é importante. Ótimo, muito bem. Eu comecei a falar isso, né? E graças a Deus, né, o Senhor agiu ali. E hoje, depois de um ano, eu encontrei esse cara no meio da rua e ele falou assim: pastor, a minha amiga a gente está preocupado ainda, mas ela está mais controlada. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Então, ressalto o negócio que a senhora falou sobre a questão da importância de você estar perto, estar próximo, né? E estar vivendo junto. Claro que é uma pressão também, mas mostrar para a pessoa que estamos aqui. Né? Muito bem colocado. É. E a própria igreja, deixa aberto aqui também. A igreja, ela está aqui para apoiar você, para ajudar você. Né? Se você tem algum desses sintomas que foi falado aqui, né, pode vir. Nós temos nossos obreiros, né, sempre à disposição para ouvir. Acho que é uma coisa importante, é ouvir essas pessoas, né, mostrar realmente que ela tem valor, nós amamos, né, você tem valor, né. E acho que para encerrar a grande questão, né, o cristão pode ter depressão? Pode, gente. Nós estamos de ferro? Cristão não é gente? Né? Quem é esse cristão que não pode ter depressão, né? Que não pode adoecer? E eu quero devolver a pergunta. O cristão pode ser hipertenso? Pode. Ele pode ter diabetes? Pode. Problema renal? Pode. Então ele pode ter depressão. Resolvido. É porque tem os extremos também, né? Sim. A pessoa, porque às vezes tem uma grande questão aí, né? Que a pessoa fala que a depressão é demônio, né? E em partes a gente crê em algumas coisas assim, mas não sempre é assim. A gente não pode também ir para o lado, tudo é demônio. Não. Né? A gente tem Deus capacitou os médicos, capacitou pessoas para tratar desta área. Então, nós temos que ir aonde é resolvido, aonde vai pesquisar, vai estudar a nossa vida.
né? Então, a Maria Alice falou muito bem, nós somos humanos também, né? Cristão é possível ficar depressiva. E na Bíblia nós vemos muito claro isso, sim ou não? Sim. Né? Um exemplo claro, Elias, o próprio Josué, ele ficou desorientado quando Moisés morreu. Ele falou, agora o que eu vou fazer? E Deus se mostra como um grande encorajador, motivador, porque você vai ver Deus sempre falando, ser forte, estou contigo. Olha Deus falando aqui, igual o Paulo falou, estou aqui, estou contigo. Então vale a pena ressaltar isso, irmão, né? O cristão é ser humano, nós somos crentes, mas somos seres humanos e sujeitos a tudo isso. Não, Maria Alice? É verdade. Você quer ressaltar mais alguma coisa? Eu quero lembrar que nós, principalmente nós psicólogos, olhamos para o indivíduo em 4 instâncias, que é o bio, o psíquico, o sócio e o espiritual, né? Então, a gente cuida dessas 4 áreas. A gente precisa olhar, quando a gente caminha com o paciente, a gente olha para ele nessas 4 áreas da vida dele, né? Então, no físico dele, como é que andam as suas questões hormonais, né? Que também gera depressão, por exemplo, né? Disfunção hormonal, né? Também é um tipo de depressão, né? Então, como é que está o seu físico, né? Você tem feito um check-up anual, né? Como é que está isso aí? Então, como é que estão as suas questões sociais? Você consegue socializar, né? Então, a gente olha para isso, né? Independente de religião, né? É pessoa, é um indivíduo. É o ser humano, né? É o ser humano, né? Exato. Nós temos a mesma essência como humano, né? Então, aí a gente olha, e como andam as emoções, né? Como anda a sua fé, que também é importante, né? Hoje é comprovado cientificamente o valor da fé, né? Para tirar a pessoa desse lugar, né, de dificuldade que ela estiver vivenciando, né? Então, a pessoa pode fazer essa análise, como ela está, nessas 4 instâncias da vida, né? Como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua socialização? Como é que anda a sua saúde física? Como andam as suas emoções, né? Fazendo isso, a pessoa vai conseguir ter um olhar sobre ela. E aí eu volto para o autoconhecimento. Saber como é que eu estou, né? Outro fator importante que eu quero ressaltar, eu acho que já para fechar, né? Pode ficar à vontade. A gente está no horário ainda, eu creio. Deixa eu ver. Estamos no horário ainda. É a resiliência, né? A capacidade de lidar com conflitos, com situações difíceis, né? Então, isso é muito importante para a gente, quando a gente enfrenta, né, o adoecimento, dificuldades. Quando você olha para uma pessoa que passa por uma dificuldade e se entrega, né? Então, o poder de resiliência dela é quase nada, né? Ela não tem ferramentas para lidar com aquilo, né? Ela tem, não desenvolveu, né? E quando você olha para outras pessoas, e aí você olha para um Paulo que está preso e canta dentro, que homem é esse? Que resiliência gigantesca é essa? O que aconteceu com esse homem, né? Que desenvolveu tão bem essas ferramentas nele, que dá conta de lidar com a adversidade, né? Então, eu faço essa reflexão sobre a resiliência, né? Que é essa capacidade de lidar com a adversidade, né? E dar conta de sobressair, de olhar com um olhar mais positivo, né? Olhar o outro lado, né? Exatamente. Para o Paulo, ele não tinha motivo nenhum. Eu já fiz algumas visitas a penitenciárias. Eu não sei um outro lugar mais difícil, desafiador de estar do que um presídio. E o Paulo deu conta de cantar lá dentro, né? E ele tinha alguma coisa nele muito boa. Ele estava muito bem resolvido com a vida, né? Então, ele não olhava só para aquele contexto, ele conseguia ampliar o olhar dele, né? E tem um versículo que ele fala, né? Eu sei quem eu sou em Cristo. Exatamente. Então, é o autoconhecimento que você realmente falou aí, né? Exato. A importância de se conhecer, né? Isso é... E eu conversando com um amigo meu, ele falou, hoje nós estamos vivendo um período de que as pessoas perderam a identidade, não sabe quem são, né? E isso realmente perde o rumo. A pessoa fica como se fosse, né, além e não consegue realmente
muito bacana essa questão do autoconhecimento, que eu nunca, na verdade, nem estava nem pensando nisso, né? E você vem com isso e acaba trazendo luz ao nosso entendimento, né? Eu queria agora ver se tem alguma pergunta do pessoal. Não está no meu zap? Eu não tenho aquelas pranchetinhas não, irmão, mas eu tenho o zap. Se você quiser falar mais alguma coisa, Maria, que ficou assim, talvez mais brando, se quiser ressaltar mais alguma coisa. Sempre esse cuidado, né, que a gente precisa ter com quem está do nosso lado, os pais, né, com os filhos, marido com a esposa, né. Às vezes tem uma pessoa com depressão do nosso lado e a gente nem percebe, e a pessoa tem dificuldade de falar, né. A questão de observar. Esse olhar, né, nós somos muito acelerados, a gente está vivendo assim, é imposto, né? É imposta essa condição para a gente hoje, né? Sim. E aí a gente não presta muita atenção. E esse é um outro problema que gera ansiedade também, né? Essa pressa que se tem, né? Correria, né? Essa correria. Então, é verdade. E a gente esquece de prestar atenção. Tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta diz assim: há uma faixa etária mais vulnerável a essa doença, a depressão? Na verdade, o que se tem de que mais vulnerável são as mulheres, né? Então é o sexo, né? Masculino e feminino. Isso. O homem é mais resistente. Na verdade, não é. não é questão de resistência, né? Mas é a própria forma de viver da mulher, né? Ela é mais suscetível, né? Ela enfrenta múltiplas tarefas, né? Ela que gera, que dá luz, que tem menstruação todo mês, que cuida da casa, que trabalha fora, cuida de filhos, né? E é muita coisa, né, para a mulher, e tem um índice muito maior de depressão no meio das mulheres, né? Entendi. Do que dos homens. Mas em questão de idades é moderado, né? Porque, na verdade, assim, tem criança, né? Tem adolescente. Antigamente a gente contava mais com a fase adulta, né? Mas hoje já não dá mais para dizer isso, né? Realmente está intensificando todas as faixas etárias, né? Outra pergunta foi a Luane Veloso, né? Que perguntou, inclusive a minha esposa, né? Minha gata. Luane Veloso. Depressão, ela tem cura? Ela acaba? É cura mesmo, né? Está curado. Estou curado de depressão. Tem cura, se fizer. Depende do nível da depressão e depende do engajamento no tratamento. Tem cura. De seguir o tratamento certinho. Certinho. E hoje eu estava lendo, é uma grande dificuldade do paciente, né? De tomar os medicamentos certos, bem regularmente mesmo, né? Bem regular, né? Realmente as pessoas abandonam o tratamento, para de tomar um medicamento, né? As pessoas têm muita dificuldade, né, de tomar a medicação, até mesmo por conta do preconceito e diversos fatores, né? Mas quando a pessoa faz o tratamento, se é necessário a medicação, então que tome a medicação, né? Então, uma medicação, uma boa terapia, né? E todos os cuidados que a gente recomenda, tem cura. Essa semana eu dei alta, é muito bom dar alta para um paciente, né? E foi um ano de tratamento muito bem feito, ela engajou muito no tratamento, né? O psiquiatra deu alta, e ela chegou no consultório, a gente fez uma avaliação, né, juntas, dei alta para ela, não, eu quero fechar esse mês. Então, assim, tem cura. Que legal. Veloso, um abraço. Né? E realmente é interessante isso aí. Acho que deve ser uma alegria muito grande do profissional acompanhar uma pessoa por um ano, né? E no final ver um resultado tão positivo, tão maravilhoso, né? Eu acho que é gratificante, né? Parabéns, né? Caro para paciente. E você que está realmente infelizmente, com depressão, já que está, se engaje, né? Segue o que é prescrito pelo médico,
né, pelo psicólogo, né? E é interessante a gente ressaltar, eu acho, que tomando os medicamentos, tendo as terapias certinho, direitinho, e tendo um apoio familiar, juntando esses três, a minha opinião é muito mais forte, né, a questão da cura. Pode acontecer muito mais, Sim. não mais rápido, mas a certeza da cura é uma esperança para essa pessoa. Certamente. Bacana. Outra pergunta aqui é a Ana Lago. Ana, né? Isso. Quem consegue se curar da depressão pode entrar em depressão novamente? Pode ser que sim, né? Vai depender de como ela vai lidar com os próximos adversidades da vida, né? Pode ser que entre, né? Mas, e olha só, se curou uma vez, se cura de novo, né? É igual a luta, né? Exatamente, é igual uma luta. Mas é importante, olha, a depressão, ela não despenca, ela não vem sobre mim da noite para o dia. Ela aparece com sintomas, pequenas coisas. Então, se essa depressão veio novamente, e é por situações, não é nada, a depressão que a gente chama de endógena, não é uma disfunção hormonal, porque às vezes gera, né? Não é uma depressão pós-parto, porque também tem ali uma descarga de hormônio, né? Então, se não é isso, são situações, né? Então, pequenos sinais de alerta eu preciso atentar para isso e me cuidar. Se eu me cuidar, aí entra o autoconhecimento de novo. Ela não virá. É uma precaução depois, né? Exatamente. É esse cuidado. Entendi. Por mais que a pessoa tenha uma predisposição até genética, porque, meu pai é hipertenso, a família, e aí também eu tenho uma predisposição. Mas se eu me cuidar, essa predisposição genética, ela não vai acontecer. Bacana. Né? E a depressão não é diferente. Então, tem esse cuidado aí. Então, né? Diário. Um cuidado diário, né? É um dia de cada vez, na verdade, um dia de cada né? vez. É um dia de cada vez mesmo. E como você ressaltou, hoje eu creio também, né, que a nossa fé, ela é uma arma poderosa para o tratamento. Muito. Né? Então, procure uma igreja mais próxima de você, né? Procure uma igreja mais próxima de você, né? E tenha esse convívio, e tenha esse momento de ensino da palavra, né? Tanto que o próprio salmista, né, ele se voltou para Deus, ele falou assim: por que te abate a minha alma, né? Espera em Deus, né? Então, quer dizer, às vezes nós estamos tão abatidos, mas o salmista, ele diz: eu tenho que, você é alma, ele falando para ele mesmo, você é alma, espera em Deus, porque é em Deus, né, que a gente consegue, juntando tudo isso, claro, que com medicamento, né, o psiquiatra, né, e o amor da família, claro, e a sua fé, eu tenho plena convicção que as respostas vão ser mais positivas. Concorda? Com certeza, concordo, sim. Bacana. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui. Francisco Rodrigues. É só um comentário, né? É isso? Francisco Rodrigues está dizendo assim que eu já ajudei 2 pessoas com depressão. Sei que não é nada fácil. Hoje elas estão bem, graças a Deus. Olha, é o que a gente estava falando, né? Sobre a ajuda, né? O estar perto, né? Estar perto. O estar aqui, né? Olha aí, Francisco. Bacana, parabéns, né? Mesmo, Pela sua Francisco. atitude. E uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar aqui, até nos cultos, né, Maria Alice? E nos cultos online, observe o seu vizinho, observe o seu amigo. Às vezes as pessoas estão gritando em silêncio e a gente não percebe. Né? Isso é importante. Sim, é verdade. Né? É esse cuidado, é essa atenção, né, que a gente falou, que às vezes a nossa correria não nos permite olhar para quem está perto de nós, né? Esse é um risco que a gente corre. É o nosso século, né, infelizmente. Né? Mas que bacana. A senhora quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Tem mais uma pergunta? Deixa eu ver. Tá aqui. Ivone Vieira diz: até que ponto o fator hereditário pode influenciar na depressão de uma pessoa? O fator hereditário, ele influencia em parte,
né? Ele tem uma predisposição maior. Qualquer pessoa está suscetível a entrar num processo depressivo, né? Mas quem tem uma carga genética, ele tem mais predisposição. Então, se essa pessoa tem essa predisposição, ela precisa ter um cuidado maior, né? Entendo. Então, se uma pessoa da família já teve, né? Então, o meu papel como, por exemplo, um parente próximo, realmente me atentar e os primeiros sinais já procurar logo, né, o especialista, Exatamente. O médico, Ter né, o cuidado. psicólogo, ter esse cuidado, né? Se dentro da sua família já tem e teve esse caso, é importante, né, a gente procurar o especialista, tá bom? Isso. Beleza. Então, fechamos aqui. Eu vou só passar a última palavra aqui para Maria Alice, se ela quiser dizer mais alguma coisa, para o nosso país, nesse tempo que nós estamos vivendo, tá bom? E depois nós vamos encerrar, que nós temos só mais 3 minutinhos. Sobre esse tempo que nós estamos vivendo, qual mensagem você pode trazer para as pessoas que estão na quarentena, dentro de casa, grandes conflitos, né, e grandes pressões, né? Infelizmente, o aumento da atenção entre os casais, entre a família, aumentou, infelizmente, trazendo um grande impacto drástico na família, né, vamos dizer assim. Na verdade, o que dá para perceber é que agora a gente tem tempo de olhar para os problemas, né? E aí, aquilo já estava ali instalado, só estava adormecido, né? Se tem dificuldade na convivência, aquilo já estava ali, né? Então, agora ficou mais visível, né? Então, é esse cuidado que precisa ter diariamente, né? Com essa saúde emocional. Porque se eu estou bem, eu vou dar conta de conviver, ter as 24 horas com o meu parceiro sem nenhum problema, né? Não deixar ficar acumulando os problemas, né? Então, agora eu tenho essa situação para resolver, então eu estou vivenciando esse problema. Então, como nós vamos resolver esse problema? Eu não trago um amontoado de problemas passados. Então, assim, é resolver no nosso dia a dia, né? É isso. Então, é isso. E eu quero fechar só com um versículo. Pode fechar. Que eu gosto muito. O João, quando ele mandou uma cartinha muito pequenininha lá para o presbítero Gaio, ele falou assim, olha, eu espero que você vai bem, assim como vai bem a sua alma. Então, o João, ele falou com o coleguinha dele lá, ele tinha certeza de que ele tinha saúde emocional, saúde na alma. Então, ele falou, olha, eu só espero que você fisicamente esteja bem, assim como vai bem a sua alma. Amém. Então, cuide da sua alma, cuide da sua saúde emocional. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, vamos encerrar, não temos mais tempo, mas espero que tenha sido muito esclarecedor para você, como foi para mim. Que Deus abençoe a sua vida. Eu também vou encerrar com um versículo que diz que o salmista falou assim para Deus, Deus, me livra a minha alma da prisão, livra a minha alma da prisão. Então, ore a Deus, busque o Senhor, fortalece a sua alma, o seu espiritual, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você, e você que está com depressão, ansiedade e estresse, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante de tudo que foi falado aqui, nós vamos sair dessa. Amém? Glória a Deus. Amém.